Por que você deveria parar de consumir bebida alcoólica? Bem, esse é um tema sensível na sociedade atual. Sociedade em que existem propagandas em televisões e em redes sociais, vinculando o consumo de álcool à alegria, à festa, churrasco, verão e mulherada. E há inclusive estudos de alguns médicos falando que um cálice de vinho por dia pode até fazer bem. Convenhamos, em uma indústria com o poder de girar essa quantidade de dinheiro, você realmente acha que eles iriam fazer estudos contra o álcool? É óbvio que não. Vejamos o cigarro. Existe literalmente cenas e fotografias de pessoas com tumores nas cartelas de cigarro e as pessoas continuam fumando. Ok, mas por que não fazem isso na bebida? Porque eles não querem acabar com esse vício que sustenta um mercado bilionário. Mas se nós não vemos com tanta frequência aquelas cenas que ficam estampadas no cigarro, as cenas geradas pelo álcool nós vemos todo final de semana, quiçá todos os dias. Quantas famílias não foram destruídas pelo uso de bebida alcoólica? Creio que a maioria de vocês, a maioria de nós aqui, temos familiares que bebem. Sem a bebida são pessoas razoáveis, mas quando bebem se tornam insuportáveis. Arruma confusão com todo mundo, quer brigar, são chatas. Quantos de nós não temos parentes assim? Mas a sociedade continua nos induzindo àquela ligação de bebida com felicidade. Bebida é uma droga legalizada. Bebida é a porta de entrada para muitas outras drogas, isso é um fato. A bebida é responsável por milhares e milhares de mortes todas as semanas. A bebida colabora para o aumento da violência doméstica. Porque existe um casal, um dos componentes desse casal sai para beber, o outro já fica meio chateado, esse que bebeu volta para casa alcoolizado e o cenário para a briga está posto. A pergunta é, de onde as pessoas tiraram que para se divertirem elas precisam ingerir substâncias que vão alterar a sua função psíquica? Os mesmos cientistas médicos que dizem que um cálice de vinho por dia faz bem, esses também não contam para vocês que o uso prolongado e contínuo de bebida alcoólica é neurodestrutiva, neurotóxico, ou seja, prejudica diretamente as suas sinapses cerebrais, podendo até matar neurônios. Mas isso eles não querem contar, não é? Mas mesmo se contassem, né? A massa não liga para isso. Mesmo após milhões de mortes no trânsito, a massa não liga. O brasileiro médio anseia pela sexta-feira. Aquela sexta-feira em que ele se sente livre dos trabalhos e pode beber aquela gelada. Olha a liberdade. Chego em casa sozinho, não tenho ninguém para mexer o saco, abro minha geladeira, abro a minha geladinha, tomo, vejo Netflix. Como eu sou livre. Será que é livre mesmo? Passar a semana inteira, de segunda a sexta, praguejando, para na sexta comemorar a liberdade.
com uma cervejinha. Existe o fenômeno da Cracolândia, que todo mundo conhece. Mas agora tem um fenômeno que todo mundo também já está começando a conhecer, chamada Pingolândia, que são as pessoas viciadas, os ébrios, viciadas em bebidas alcoólicas, se reúnem em locais para beber. Cachaça, corote, barrigudinha. Pingolândia. Se você, após isso, ainda continua insistindo que bebida não faz mal para você, para a sociedade e para o seu espírito, que seja feito como vocês queiram. Estamos vendo pessoas aí em situações deploráveis por conta da bebida. E outros vão argumentar, mas existem pessoas que a vida deles está tão ruim que a bebida é como se fosse um analgésico para esquecer as dores. Devemos combater os sintomas ou a causa da doença. Se a vida da pessoa está ruim, o ideal é que se combata a causa, não o sintoma. E o pior, quando você bebe para esquecer alguma coisa, você não está combatendo nada. Você está literalmente no despenhadeiro, caminhando sob o risco de cair, e bota uma faixa sobre os olhos para atravessar sem os olhos. Aí você aumenta a sua dose de risco. Então, se sua vida está ruim sem a bebida, com ela vai só piorar um pouquinho mais. Então não. Eu não quero saber o seu espectro religioso. Eu não quero saber a sua convicção. Existem pessoas que têm ideias muito parecidas com as minhas, mas que dizem que beber uma vez ou outra não vê problema. Bem, todo viciado começou no beber uma vez ou outra. E por incrível que pareça, estamos em um planeta onde existe um grave desequilíbrio mental na maioria esmagadora das pessoas. Então, inserir um fator agravante é, no mínimo, burrice. Porque, eu não quero ser ortodoxo de falar que não pode beber. É mesmo? Se você cede espaço para um pedacinho, você vai ter que ceder espaço para o pedação. Ceder o espaço para o mal pequenininho, invariavelmente vai começar a abrir. Uma ferida pequena, não tratada, se exposta a riscos, a trombadas, a tendência é abrir. Se você acha normal beber socialmente, daqui um dia você vai achar normal usar drogas socialmente. Todo grande mal se iniciou com um pequeno passo. Toda grande caminhada ou grande maratona se iniciou com um pequeno passo. Então, se você quer de alguma forma vencer na vida, moral e espiritualmente, eu já disse aqui várias vezes, a intenção aqui não é fazer você vencer na vida financeiramente, porque isso é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil. Tanto assim é que os piores, moralmente e espiritualmente, conseguem ficar ricos, milionários. Porque eles provam que isso não é difícil. Você quer ficar rico? Você consegue ficar rico passando os outros para trás. Agora, conseguir entrar na carne de uma forma e sair melhor do que você entrou, isso sim é para poucos. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. E eu nem falo dos iluminados, não. Não estou me referindo aos seres que vieram aqui em missão.
Estou dizendo dos seres que vieram aqui em resgate. Entrar na carne para quitar um débito, quitar esse débito e sair melhor, pouquíssimos fizeram isso nessa terra. Então, eu sempre vou tentar dar conselhos aqui para fortalecer você espiritualmente e moralmente. O resto vos será dado por acréscimo. Então, o tema bebida alcoólica aqui é um tema grave e que deve ser tratado. Bebida alcoólica, tolerância zero. Você não precisa de bebida alcoólica para exatamente nada na sua vida. Precisamos de equilíbrio mental, emocional, moral e espiritual. Não precisamos nos embriagar. Não precisamos de entorpecentes. Quantas festas não são estragadas por bebidas alcoólicas? As pessoas entram de um jeito na festa, enchem a cara, ficam chumbados e destroem festas alheias. Destroem ambientes. Acordam no outro dia, nossa, que dor de cabeça, que ressaca. Não, vou tomar mais uma para curar. Isso é doentio. A pessoa sofreu as consequências do ato que fez, não gostou da consequência porque é ressaca, mas ainda assim não larga aquilo que lhe faz mal e quer beber mais. O ser humano sabe o que é melhor para ele? Definitivamente não. Eu já te disse, eu já disse a vocês, a Matrix não quer o bem de vocês, não quer o nosso bem. Então, se existem propagandas nas televisões, provavelmente é para coisas que vai te destruir. Estamos em época de Copa do Mundo. Olha as propagandas na televisão. Bebida, jogos de aposta e consumismo. É basicamente isso. Olha a estratégia da pausa para hidratação nos jogos. A justificativa: em dias com muito sol ou com baixa umidade, dou uma parada no meio do jogo para hidratar os jogadores. Mas existem dias que não tem sol. Existem dias que o ar está climatizado. Existem dias que tem chuva. E continuam com a pausa para hidratação. Essa pausa é boa. É claro que a justificativa é ótima. Hidratar os jogadores e cuidar da saúde deles. Mas teve uma sacada que a Matrix colocou aí no meio. O principal motivo para a pausa não é para hidratação, coisíssima nenhuma. E sim para aumentar o tempo de exposição dos patrocinadores, do marketing, da propaganda. Entende? Então a Matrix não quer o seu bem. Se a Matrix está tendo que vincular bebida a churrasco, mulher, verão, felicidade, é porque a bebida por si só não é felicidade. Tem que vincular em outras coisas. E vocês caem. Nossa, festa sem bebida alcoólica pra mim é velório. Nossa, não consigo almoçar sem uma geladinha. É isso que estamos construindo. Homens e mulheres fracos, homens e mulheres ébrios, que têm que se entorpecer para viver, incapazes de viver a vida com honra, com moral e de peito aberto, incapazes de solucionar os problemas da vida com a mente sóbria, com a mente sã, e procuram entorpecentes. Mas sim, se você ceder 1 centímetro para o mal, ele vai te consumir. Então eu não posso de maneira nenhuma vir aqui e falar, beber socialmente é normal. Não, não é normal. Enquanto houver uma morte no trânsito por conta de bebida alcoólica, enquanto houver uma tragédia dentro das casas por conta de bebida alcoólica, eu não posso ser hipócrita e vir aqui falar que beber socialmente pode. Porque eu supostamente bebo. Eu não bebo, tá? Só pra deixar claro. Mas vamos supor que eu beber socialmente nunca fiz nada. Eu bebo socialmente e consigo me manter. É mesmo?
E todo mundo na Terra talvez tenha o seu mesmo equilíbrio emocional? Não, né? Então não faz sentido uma pessoa com o mínimo de autoridade e de influência vir aqui e normalizar beber. Ai, não devemos ser ortodoxos. Então devemos ser o quê então? Liberais? Vamos liberar bebida à vontade, sexualidade desregrada, droga à vontade, não é? Convenhamos, se a nossa sociedade fosse minimamente evoluída, ela entenderia por si só os efeitos maléficos do álcool. Mas a Matrix vai vir com: ai, mas Cristo transformou água em vinho. Será? Existem inúmeras teorias sobre Cristo ter transformado água em vinho. Mas são teorias. Ninguém viu. Estava escrito. Se eu tivesse um poder que o Cristo teve, estou em uma festa em que as pessoas beberam demais, encheram a cara até acabar com a bebida. Eu tenho o poder de fazer uma bebida com ou sem álcool. E eu tenho o poder de fazer ninguém perceber. E convenhamos, hoje em dia, se você pegar, encher a pessoa de vinho, hoje, enche a pessoa de vinho, depois que elas estão bêbadas, pegue esse suco de uva integral e coloque em garrafas de vinhos e sirva para as pessoas. Quantas pessoas conseguiram identificar que estão tomando suco e não vinho após estarem embriagadas? Eu arrisco a dizer nenhuma. Todas vão jurar que estão bebendo vinho, mas é suco de uva integral. A pergunta é: se eu, um ser humano falho, não daria bebidas para pessoas que já estão bêbadas se embriagarem mais, será que o Cristo, com o poder que ele tinha, faria isso? Qual é a chance do Cristo não ter feito ali uma bebida suco de uva integral ou uma bebida sem álcool e dado para eles como se fosse vinho? E eles gostaram. Olha, deu o melhor vinho agora. Se eu, que sou um ser imperfeito, tenho esse pensamento, não dá mais droga para drogado, não dá mais cachaça para quem está encachaçado. Cristo daria mais vinho para quem está bêbado, sabendo que ele poderia fazer uma substância com gosto idêntico ao do vinho, mas sem álcool, semelhante ao suco de uva integral? Então essa passagem da Bíblia de que Cristo transformou água em vinho é bastante contestável. O que não é contestável é: ele de fato transformou água em outra substância. Não sei se era suco de uva integral, se era um vinho sem álcool, sabe-se lá. Teorias por teorias, cada uma adota a sua. Mas uma coisa é: um ser humano de bom senso não embriaga quem já está embriagado. Agora, pessoas desregradas não ligam. A gente vê cenas de pessoas querendo ir pro boteco às 9 da manhã. Chegam no boteco na sexta-feira e só saem de lá no domingo, de madrugada, porque o cara quer fechar o boteco. E é normal. Pessoas se arrastando nas ruas, nas pingolândias. E vocês, achando normal, ai, beber socialmente não acha absurdo. Ande pelas ruas. Comece a ver as desgraças causadas pelo álcool. E a partir daí, depois que você vê tudo isso, reflita se com álcool dá para contemporaneizar. Ah, a droga é zero, mas o álcool não é zero, não. O álcool causa os mesmos efeitos que a droga. E até mais acidentes ao longo da história. Tem Cracolândia, tem Pingolândia. Final de semana vai chegar. Quantas mortes, espancamentos, brigas de casais não acontecerão por conta de pessoas estarem embriagadas? Jogar gasolina no ambiente que tem oxigênio e fogo é no mínimo pedir para causar um incêndio, não? Então não. Homens e mulheres que querem galgar degraus maiores, que querem se elevar acima das massas, acima da Matrix. Não bebam. Zero. Existem centenas de outros tipos de bebidas de teor não alcoólico
mais saudável, que você pode se divertir tranquilamente numa festa sem se tornar um ébrio, sem perder a consciência, sem virar o chato ou a chata da festa. Quantas pessoas nem são convidadas para festas porque quando bebem viram o diabo? E todo mundo sabe disso. Opa, não convida essa pessoa não porque vai ter bebida lá. O pessoal reuniu e vai ter bebida e essa pessoa não pode nem beber. Perde a oportunidade de ir em festas porque não se controla. Não ceda 1 centímetro ao mal, porque ceder 1 centímetro ao mal, ele vai terminar por te consumir. Não adianta. Busque se erguer acima das massas, porque as multidões, as massas, estão em erro. Entende? Os governos, eles dão licenças para as pessoas venderem coisas no carnaval. E adivinhe o que o pessoal mais vende? Isso. Cerveja, bebida alcoólica. Entende? Eu não vou falar a favor de bebida alcoólica. Não vou contemporizar com as trevas. O que eu falo aqui é para ficar para a posteridade. Se eu falar alguma coisa que eu venha mudar de ideia no futuro, eu gravo um vídeo falando isso. Mas isso aqui eu falaria para um filho. E normalmente as pessoas, antes de completar 18 anos, já estão bebendo. Porque viram os pais bebendo, viram os tios bebendo e achou aquilo normal. E seguem o mesmo caminho. Existem pessoas jovens que parecem velhos. A mesma atitude de velhos. Alguns velhos que bebem ficam chatos pra caramba. E jovens, 18, 19 anos, idênticos a velhos, bêbados. A diferença de um pro outro é só a estrutura física. Se pegar a personalidade de um espírito e jogar no corpo do outro, não sabe quem é velho e quem é novo. Entendam, a bebida está destruindo vocês. A maioria das pessoas de bom senso não vão querer vocês na casa deles, no ambiente deles, com o rabo cheio de cachaça. Essa é a realidade. Existem pessoas que perdem o respeito, perdem o pudor, perdem a ética, perdem tudo, perdem o mínimo do senso quando estão bêbadas. E não entendem isso. Essa é a realidade. As pessoas apenas toleram elas. E convenhamos, talvez tolera por amor, por piedade, sabe-se lá o porquê. Porque se fosse a maioria das pessoas da rua, nem tolerariam. Então vamos continuar nessa até quando? Se a Matrix está te oferecendo um produto, e o pior, está embalando esse produto com churrasco, mulherada, verão, felicidade, qualquer pessoa com o mínimo de discernimento saberia que isso é uma cilada da Matrix. E tá lá a bebida. A mesma TV, no mesmo evento, no jogo de futebol, que está te oferecendo bet, está te oferecendo o vício das bets, está te oferecendo bebida alcoólica. O combo perfeito, não é? Já estou chumbado mesmo, vou ali fazer uma apostinha nas bets. E acaba por mergulhar em 2 vícios que causam autoextermínio, que causam depressão, que causam mortes. Continuem destruindo suas famílias, continuem destruindo sua honra e sua moral por bebida, por cachaça. Porque são pessoas burras, não conseguem pensar no mínimo. Pensem no mínimo. Ninguém está pedindo para vocês terem um oceano de consciência. Uma gota nesse mundo de trevas bastaria. Uma gota de consciência. Então não. Se os maiores influenciadores estão bebendo, olhem o que está acontecendo. A gente está vendo influenciadores da área fitness, que prega saúde. Olha, fazer dieta, ir pra academia, tudo regradinho. Mas nos vídeos os caras estão bebendo de tudo. Cachaça, cerveja, e são influenciadores grandes no meio.
já foram cooptados pela Matrix. Entendem? Tem influenciadores que são donos de, sei lá, de indústrias que vendem bebidas alcoólicas, escrachados aí. E vocês caindo nessa. Como é que você me concilia uma vida saudável de musculação e dieta, sono regrado com bebida alcoólica? Me explica. Que tipo de retardo mental alguém precisa ter? Que tipo de dissonância cognitiva alguém precisa ter para colocar os dois na mesma caixinha? Ah, é porque eu sou atleta. Eu pratico musculação, eu faço dieta regradinha e durmo cedo, 8 horas por dia. Mas o cara tá com a porra da cachaça na boca, com a cerveja na boca. Dissonância cognitiva. É isso. Eu não consigo ser mais claro que isso. Eu não posso usar da violência para salvar vocês. Não posso fazer igual o Rick Grimes fala na série deles. Quantos de vocês eu vou ter que matar para salvar vocês? Não dá para fazer isso. E não pode se fazer isso. Mas quantos de vocês vão ter que se matar até vocês entenderem que bebida alcoólica não deve ser consumida? Que droga não deve ser consumida? Que cigarro, que vape não devem ser consumidos? Quantos de nós precisamos morrer? Quantos de nós precisamos ter cirrose? Quantos de nós precisamos ter demência? Neurodestrutivo, eu já falei. Para vocês entenderem que isso realmente mata. A Matrix mostra isso em propaganda junto com Betis. Os atletas, os influenciadores fitness, grandes, bebendo e postando isso, dando a entender que dá para conciliar dieta, alimentação, treino e sono regrado com bebida. Não tem como ser mais claro que isso. E se continuar progredindo falando no vídeo, fica maçante e chato. Mas se querem se ferrar, continuem, bebam bastante. O corpo é seus, vocês têm o livre-arbítrio. Se Deus não proíbe vocês, não vai ser eu que o proibir. Mas eu não poderia deixar de vir aqui dar minha gota de contribuição nessa campanha contra bebida. Se existe ProErd, campanha contra a droga, deveria existir também qualquer outra campanha contra a bebida. Reflitam, que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.